Nosso conteúdo de hoje nós vamos falar sobre comissionamento de turbomáquinas. Vamos falar então como que a gente começa um projeto, como é que desenvolve um projeto, seja na área de termoelétrica ou seja através das unidades offshore. Então todas elas têm algo em comum, que é simplesmente uma parte importante de comissionamento. Também vale ressaltar que essa parte de comissionamento ela acaba sendo um lugar de muitas oportunidades. Muitas pessoas entram para o mercado de trabalho e até mesmo no mercado offshore ou das termoelétricas ou petroquímicas através da construção e montagem e do comissionamento. Por quê? Porque ela demanda ou ela exige muita contratação, muitas pessoas envolvidas, e aí é onde você pode entrar nesse mercado, destacar com a sua mão de obra e permanecer, não é? Então, eu acho que vale a pena a gente conhecer como se desenvolve desde um projeto, desde um sonho de uma unidade termoelétrica, desde um sonho de uma plataforma de petróleo até a plena operação, né? Até quando a gente fecha o disjuntor, fornece energia elétrica, ou quando tem o primeiro óleo, o primeiro gás e em plena operação. Tá legal? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode observar, que tem em comum em todos os projetos, é a demanda. Nada começa sem uma demanda. Então, se é no campo de petróleo, existe ali com certeza, né, um investimento para que então tenha, né, ali um mapeamento da área que tem potencial de petróleo, depois a perfuração e depois que tem então a comprovação de petróleo, então entra os trabalhos submarinos, ou seja, embarcações que vão fazer a perfuração, elas vão furar aquele poço, vão colocar os equipamentos, né? Vão cimentar o poço, vão colocar as cabeças de poço, então ele deixa tudo aquilo preparado. Mas é claro que aquele petróleo que vai prospectar ali, ele precisa de um direcionamento, ele não sai dali e vai direto para um posto de gasolina na forma de gás, de gasolina, de diesel. Ele precisa de uma plataforma que ele possa então pegar aquele petróleo. Então, tudo começa com essa demanda. Se nós olharmos a parte de energia também, existe sim, né, uma expectativa do crescimento energético, então essa demanda existe. Normalmente, ela acontece também na área de leilões. Então, há de tempo em tempo leilões, onde empresas oferecem, né, o seu preço pela oportunidade de montar a sua unidade ali e oferecer energia para o mercado. Então, quando isso acontece, ela ganha o mercado, ele ganha o leilão, então ela tem um prazo para que ela possa então estabelecer ali a sua unidade termoelétrica. E aí, quando acontece, a gente fica pensando assim, vamos todo mundo começar do zero. Não, aí vem a parte do projeto básico. E esse projeto básico, né, ou outros vão chamar projeto base, eles já pré-existem, porque para cada unidade termoelétrica, para cada unidade offshore, já existe uma ideia do que precisa ter ali. Então, ninguém começa a desenhar, a fazer um projeto do zero. Ele vai então aproveitar algumas coisas, alguns projetos já existentes e vão então modificando, adequando para aquela realidade, seja na unidade petroquímica, plataforma ou até mesmo nas unidades termoelétricas. Vai se pegar, né, quais são os insumos, o que eu preciso, qual é a rede de tensão elétrica que eu tenho nessa região, qual é, na verdade, aqui o fornecimento de água, existe rio, existe algum fornecimento, algum insumo de água, de ar, de gás, de onde que vem. Então ele vai pegar todas essas informações e vai então formar o projeto básico dali. Então é um projeto, eu não gosto de usar o termo rascunho, né? Mas ele é que tem as informações básicas, ele não precisa ser um projeto desenvolvido, mas ali a partir daquele projeto a gente vai estudar a viabilidade da continuidade do projeto, vai então discutindo os pontos principais. Depois disso, a próxima etapa é o detalhamento. Aí sim eu já preciso, com essas informações, ter algum detalhamento. Por exemplo, se eu vou puxar água do rio, eu preciso ter uma estação de bombeamento, eu vou precisar de uma estação de tratamento de água. Se eu tenho um gasoduto, qual é a pressão? O que eu vou precisar de uma unidade de filtragem? Eu vou ter que recomprimir esse gás. Então eu vou detalhando o projeto e eu começo a colocar ali também algumas informações, que aí é a parte de documentação e contrato. Eu preciso saber quem são os meus fornecedores,
o que eu tenho de opção no mercado para a parte de equipamentos, de geradores, de transformadores, né, de navios, dos compressores. Então, qual é se o projeto básico apontou, né, que vai ser turbo geração, se vai ser turbo compressão, né? Então, vamos ter muitas informações que vão chegando ali e ela vai compondo esse projeto detalhado ou projeto estrutural. E aí, a partir daí, né, dá-se então depois da contratação, né? É claro que dependendo de empresa para empresa, algumas já têm contrato de fornecimento, então ela não precisa licitar. Outras empresas vão licitar um processo de compressão, um equipamento de geração. Então, depois dessa etapa, começa então uma parte bem interessante, que é a parte de construção e montagem. E aí entra justamente aí a nossa área técnica, né? A área de engenharia, que é a parte de interação com essas empresas, né, de construção e montagem. Então, vamos imaginar aqui que nós vamos ter um turbo gerador, um turbo compressor, e esses equipamentos, eles começam, então, a primeira fase, sendo montados, possivelmente, né, na planta, mas algumas empresas vão optar por começar a construção e montagem dentro do seu próprio local de instalação. Por exemplo, algumas empresas, a IESA, tantas outras aí, elas têm um canteiro de obra. E ali no canteiro de obra, elas então começam as montagens. Ela compra os insumos, o material, e ela vai montando ali, formando o que nós chamamos de módulos. Então vai ter um módulo de compressão, um módulo de geração, e durante esse processo, então, vai se construindo esses equipamentos, esses módulos, e certamente essa parte é muito importante, que tem um acompanhamento técnico. Certamente a empresa já tem o seu corpo de engenharia, o seu corpo de técnico, o seu corpo de profissionais que vão poder olhar os contratos, olhar as especificações e acompanhar o desenvolvimento dentro do estaleiro, seja no estaleiro, seja nas dependências da empresa. Esse processo precisa ser bem acompanhado. Erros podem acontecer, sem sombra de dúvida, mas quando a gente tem uma boa equipe e a interação é boa entre o cliente, né, e o fornecedor, essa etapa ela economiza muito tempo na etapa ali de comissionamento e testes, porque algumas coisas vão poder ser vistas como interfaces, como uma parte também de demandas extras que possam não ser previstas durante, né, o projeto básico, o projeto estrutural. Então, tudo isso desse acompanhamento técnico, ele é muito importante na construção e montagem. Também acaba sendo uma grande oportunidade também para os profissionais que vão compor a equipe de operação e manutenção, eles conhecerem melhor o equipamento. E é claro que a gente precisa de um equilíbrio, porque se muitas vezes o fornecedor ele não gosta de que todo dia tenha o pessoal do cliente lá dentro da empresa, né, fazendo pergunta, olhando, porque muitas vezes acaba atrapalhando o fluxo de trabalho, a velocidade de trabalho. Mas é importante que essa presença ou essa proximidade do cliente seja uma verdade, porque ele vai acabar conhecendo mais. Olha, ele vai ver o equipamento aberto, ele vai ver, não é, muitas vezes a passagem de cabo ou a ligação de um painel, e tudo isso o ajuda a ter clareza para muitas vezes montar um plano de sobressalente, um plano de manutenção, o que precisa ser visto ou preparado para a etapa de comissionamento. Então isso tudo cria essa sinergia, o que ajuda muito na velocidade, que é tudo que a gente quer, o menor prazo possível para botar o equipamento para operar. Temos um cronograma, né? Certamente vai ter o cronograma, essa fase é muito importante, seja na formação dos módulos ou como também na parte de integração. Veja que estamos falando na construção de módulos, esses módulos podem ser tanto, né, nas facilidades da empresa contratada, como também já dentro do canteiro de obra. Mas essa forma de módulos depois vamos ter que integrar, e é o que nós chamamos de integração. Em plataforma, isso é realmente um grande desafio, porque quando começa a parte de construção, uma equipe vai cuidar
do casco do navio ou da plataforma, e começa toda essa parte estrutural. E aí, em volta do mundo, cada lugar vai estar compondo, né, um modo de geração, um modo de injeção de água, um módulo de geração, cada um cuida de uma coisa. E aí, um belo dia, no cronograma vai assim, olha, agora vamos começar a integração, e que todo mundo vai trazer os módulos para colocar ali no casco do navio. Então, o fluxo de trabalho fica muito intenso, algumas vezes é mais de 2.000 pessoas trabalhando concomitantemente, os parâmetros de segurança, o de cuidado, né? Porque as interfaces acabam sendo muito intensas. Então é importante que nessa etapa aí, né, haja um bom coordenador geral, ou um gerente de projeto que possa, né, fazer reuniões periódicas para que não tenha interface ou até mesmo causa conflitos e até mesmo acidente. Então, essa parte de integração é uma parte muito importante, né? Mas requer um cuidado muito grande. E aí, depois dessa integração, onde são colocados módulos, são passadas as tubulações, as linhas, as conexões elétricas, começa então o TAP, que é o teste de aceitação e performance. Também uma fase muito importante, muito interessante. E é claro que alguns TAP, né, que é teste de aceitação e performance, elas podem ser vistos anteriormente. Como? Por exemplo, você vai fazer um painel, e esse painel foi, né, feito lá numa determinada empresa. Você pode, né, lá dentro dessa empresa, fazer alguns testes de aceitação e performance. Alguma simulação, alguns softwares são colocados ali e eles são testados. Então, o grau de certeza que ele chega para dentro, né, do estaleiro ou dentro do canteiro de obra são bem melhores. Você quer ver uma outra coisa? A compressão. Todos os fabricantes de compressão, de grandes compressores, eles têm a oportunidade, eles têm condições de lá dentro, né, das suas empresas fazerem os testes. Então, eles colocam lá, né, um simulador, um equipamento, simulações de gás, e eles vão colocar o equipamento para operar lá de fato. E vai ter coleta de informação de vibração, né, de temperaturas. Então ele vai instrumentar todo o compressor, todo o sistema, e então ali pode ser acompanhado para que você possa olhar, né, por completo essa operação do equipamento. Com isso, o que você ganha? Se tiver algum problema, você tem tempo para resolver, né? Então você vai conseguir resolver os problemas. Porém, né, alguns outros equipamentos você não teria condições de fazer os testes. Então, esse teste de aceitação e performance seria no local. Observe também que mesmo que você tenha feito teste do compressor, do painel, de todos os outros equipamentos, você vai precisar, né, depois de integrar tudo, fazer um TAP local, que é quando você vai fazer, né, a operação. Uma coisa é você testar o painel, testar o compressor, e outra coisa é você ligar tudo e colocar para operar. Então, essa é a parte do comissionamento, que requer realmente um cuidado, uma atenção do técnico de operação, do técnico de manutenção. Muitas vezes isso vai ser a cuidado do EPCista, né, que a gente chama, ou do próprio fabricante, se o pacote é da Siemens, se o pacote é da GE, da Baker, não importa. Eles vão ter a mão de obra, os operadores, técnico de manutenção, e eles vão então produzir essa condição de montagem. E aí o teste de aceitação e performance do tudo, né, o comissionamento, será certamente acompanhado por toda a equipe que vai receber a planta. E aquela parte é uma parte muito importante, que é uma parte de aprendizagem, né? É a hora que você tem um contato muito próximo com os profissionais experientes, né, do fabricante. Você vai poder tirar as dúvidas, né, e então agregar muito conhecimento nessa área. É uma área também que aquele que trabalhou na construção e montagem, ele já começa a vislumbrar, né, um final de obra. Então você começa a pensar assim, olha, para onde eu vou migrar? Né, para um novo projeto, ou eu vou, né, vir para essa área aqui? E é uma decisão importante, porque se você consegue, durante todo o processo de startup, comissionamento, né, ou de construção e montagem, startup, comissionamento, fazer um bom trabalho, a probabilidade de você conseguir, né, uma outra oportunidade em outro projeto que vai iniciar, e até mesmo, né, em uma posição melhor ainda, ou seja,
Você trabalhava em um sistema e agora você vai poder cuidar de um módulo por completo. Você pode assumir uma função de coordenação, de gerente. Então, ali dentro, as coisas são muito dinâmicas e há uma tendência muito grande de aproveitamento das boas mãos de obra. Agora, você pode também o seguinte, não, eu quero um trabalho estável, eu não quero migrar de lugar para lugar, então você começa, né, a trabalhar nichando, olhando a parte de permanência na planta. Então, isso tudo é muito viável, muito possível para quem desenvolve esse trabalho. E aí, o próximo passo, depois de startup, né, que você tem, você vai sincronizar o gerador, você vai ter o primeiro gás, o primeiro óleo. Depois que você tem isso tudo, a outra parte é uma operação assistida. É os operadores fazendo o trabalho, mas assistido pelos fabricantes. Então, esse relacionamento acaba sendo muito próximo, muito amigável, né? Às vezes não, mas é um trabalho muito bacana. E aí, é uma hora também de ter registro de tudo que foi feito. Teste de aceitação e performance, como que aconteceu. Então tem que ter registro, porque alguém vai ter que assinar esse documento, né, como um recebimento do equipamento. Vai ter que ter registro também das condições operacionais, como foram feitos. Daqui não há economia. Tudo que você puder fazer, registra, para que você tenha um histórico. No futuro, daqui a 2, 5 anos, tem algum problema, como que foi o comportamento do TAP? Sempre vai ser evocado, sempre vai ser buscado voltar a olhar lá como que foi o processo de startup. Então, depois dessa operação assistida, você vê então a operação normal. Tá legal? Bom, então, em resumo, basicamente, são essas etapas que a gente tem aí, desde a construção e montagem até o comissionamento de uma planta. Vale a pena, né? Mais uma vez eu digo que é uma oportunidade grande para os profissionais que estão mirando uma melhoria ou um reposicionamento da sua carreira, como também aqueles que desejam a primeira oportunidade. Haja vista que essa área emprega-se muitas pessoas e a gente deve, né, aproveitar essas oportunidades. Eu digo que, para quem ainda não está no mercado, a primeira coisa, né, é que a gente possa encontrar ali onde que estão, né, as grandes obras. Então, se você ainda não teve a primeira oportunidade, comece a trabalhar, buscar essas obras, porque elas, sem dúvida, são uma boa forma de entrada no mercado de trabalho.